Carlos Carvalho faz uma pergunta interessante. Miguel, fale sobre os casos de corrupção que aconteceram durante o período da ditadura, né? Eu queria começar lembrando o seguinte: o período da ditadura foi marcado por uma censura muito grande, né? E evidentemente, se houve uma censura muito grande, a gente não pode imaginar que naquela época a imprensa tenha tido condições de fazer o trabalho que ela faz hoje. Se hoje a gente tem condições de ver toda a corrupção que existe dentro da máquina pública brasileira, isso se deve essencialmente à democracia, isso se deve essencialmente à liberdade que nós temos para abertamente vigiar o governo, para denunciar os casos que efetivamente existem de corrupção. E eu quero aproveitar essa pergunta para colocar uma postura muito clara, sobretudo como historiador, como advogado. A democracia tem os seus males, a democracia tem os seus defeitos. Os políticos brasileiros, na sua grande maioria, não honram efetivamente o mandato que lhes é dado, não honram, não são efetivamente servidores do povo. Nós temos partidos políticos essencialmente fisiológicos, cuja preocupação fundamental é com o bem-estar e com a locupletação, e isso é evidente. Mas a gente não pode se esquecer que, se tudo isso nós sabemos, isso se deve à liberdade que nós temos, à democracia que nós conseguimos construir ao longo dessas mais de 3 décadas, desde que a ditadura foi sepultada em 1984, 85. Então, qualquer pessoa que pense no retorno, por exemplo, de uma ditadura militar, ou essa pessoa não tem uma efetiva visão do que foi a ditadura, do que é a ditadura, ou essa pessoa tem uma visão romântica de que no tempo da ditadura militar, que foi a ditadura mais próxima, não havia corrupção, não havia roubo. Não é isso. É que simplesmente não havia a liberdade para que houvesse a condição da efetiva vigilância. Então, malgrado todos os defeitos que a democracia possa ter, sem dúvida nenhuma, ela é o melhor sistema político que existe. Não há nada que possa superar a condição de liberdade humana. E qualquer regime político que venha a cercear minimamente essa liberdade, esse regime não pode florescer, sobretudo numa sociedade que queira ser efetivamente uma sociedade justa, uma sociedade séria e uma sociedade que tenha valores de honestidade. Então, a democracia, sem dúvida nenhuma, é o melhor sistema político que nós temos. Por isso, todas as ditaduras que houve, a ditadura de direita no Brasil, a ditadura militar, a ditadura do período de Getúlio, a ditadura de Stalin, a ditadura de Mao Tse-tung na China, todas as ditaduras, todos os regimes que ao longo da história vieram a cercear o direito magno do ser humano, que é o direito da liberdade, com certeza esses regimes políticos não podem, não devem florescer. E se existe algo na história que vale a pena, é nós aprendermos com as lições do passado. E definitivamente esse tipo de esqueleto a gente não vai querer desenterrar de forma alguma. Valeu, um abraço grande.